Começa agora o nosso programa Mente Aberta, um programa que vai ser muito interessante, pois eu recebo o pastor Abdênego Lisboa, que vai falar sobre o seu livro que trata dos possíveis erros que a Bíblia tem. Foram erros mesmo ou não foram? Bom, vamos saber agora, porque o Mente Aberta já está no ar. Abdênego Lisboa, é um prazer incrível receber você aqui no Mente Aberta. Eu lembro desde o momento que você já pensava em escrever esse livro, quando era um aluno já veterano do seminário. Eu era calouro ainda, mas você já pensava nisso. Muito obrigado, querido, por vir aqui ao Mente Aberta. Obrigado, Cássio, pela presença, pela oportunidade. E é isso mesmo, desde o seminário você já pensava em escrever esse livro, né? Foi antes do seminário, É né? mesmo? Porque quando eu era jovem ainda, eu ouvi uma afirmação de uma pessoa falando que a Bíblia estava cheia de erros, né? E quando eu fui para o seminário, eu li num artigo da Academia Francesa de Ciências, dizendo que eles tinham alistado 50 erros científicos na Bíblia. Aí, desde o seminário, eu comecei a coletar esses erros para poder trabalhar em cima, né? Vamos investigar para ver se é realmente. Você não tinha medo de descobrir que era errado mesmo, não? Não, eu gostaria de conhecer, de saber, de investigar, porque a gente já estava tendo as ferramentas assim na Agora, seminário. No caso, você, dessa sua pesquisa, resultou esse livro, um belo livro, não é? Que, inclusive, eu estou vendo aqui nas dedicatórias, eu achei muito lindo, você dedica a sua esposa, ao seu filho, não é? A nossa querida Cláudia, né? Fui contemporâneo também da sua esposa no seminário, a Cláudia Hatlef, Lisboa. E achei legal aqui que você dedica ao seu professor Carlos Oswaldo Pinto, né? Depois eu vou até mostrar depois, que tem uma pequena foto do Carlos Oswaldo aqui, né? E depois eu vou pedir para pegarem. O Carlos, ele já está com o Senhor, mas ele chegou a ver seu livro pronto? Como é que foi? Não chegou. Ele fez a revisão, fez o prefácio e algum tempo depois ele faleceu, né? Mas até que ponto o Carlos te influenciou a fazer esse livro? Bom, o Carlos deu aula para mim, todo o bacharel lá no Palavra da Vida, e ele foi... Eu falei para ele da minha ideia, ele foi incentivando, né? Foi ajudando. E mais no final do livro, ele deu todo o apoio, né? Falou, olha, toca o barco. Inclusive você teve muito tempo para estudar com o Carlos, porque Carlos Oswaldo foi... Eu até falava com ele, né, com a Artemis esposa. O Carlos, ele fazia com que o mestrado da Palavra da Vida durasse mais tempo do que um pós-doutorado. O seu durou quantos anos? 8? 8 anos e meio. Meu Deus! Foi muito puxado, mas foi muito bom. Uhum. Ele exigia muito da gente. Uhum. Então a gente pôde aprender bastante assim, com ele nas línguas originais, na pesquisa. Você sabe disso, você... Sofri com você na sala de aula. Você fez hebraico. Fiz hebraico com... Eu fui da sua turma, né? Era só gente fraquinha. Era o Abdênego, o Marcos Granconato, você imagina, e eu lá no meio, né, que povo. Mas foi muito bom até pro seu livro, né, porque você também teve que usar um pouco de línguas originais. Muito. É. Usar o grego, principalmente, que foi a minha área de mestrado, né? Ah, sim. E também o hebraico, porque aquilo que nós aprendemos lá, eu continuei usando. E hoje em dia você usa ainda, ou foi só pro livro? Não, uso. Quando eu vou pregar, eu procuro analisar o texto original. Hoje em dia tem programas no computador que você tem tudo ali, né? Só não pesquisa hoje quem não quer. Tem 2 programas assim, excelentes, fora programas online de pesquisa, de estudo, de línguas originais. Na nossa época a gente tinha que pesquisar livros em inglês. E no léxico. No léxico. Hoje em dia no computador você clica, no celular você tem tudo ali que naquela época a gente não tinha, né? Hoje está mais fácil. Você é da época da máquina de datilografia, lembra? Máquina de datilografia. Que legal. Abdênego, por que será que as pessoas afirmam que a Bíblia contém erros? O que leva as pessoas a falarem isso? Primeiro porque elas escutam isso.
Depois elas pegam uma, duas, assim, que elas ouviram e têm o prazer de falar. Muitas pessoas, quando falam assim que a Bíblia está cheia de erros, se você perguntar para ela, aponta 2 erros aí, elas não sabem. Então é desconhecimento do texto. Essas pessoas que falam isso, eu duvido que elas tenham lido a Bíblia pelo menos uma vez. São 66 livros. Não leem, mas elas têm prazer em serem críticas, né? Agora, o que daria para você, o que dá para você, o que dá para um cristão evangélico, para um teólogo, a convicção de que a Bíblia ela é a palavra de Deus, ela não contém erros? Primeiro, quando a gente estuda, quando a gente conhece e pega esses textos que são difíceis, porque a Bíblia tem textos difíceis e dentro dessas dificuldades existem os textos aparentemente contraditórios. E quando você pega uma passagem, gasta tempo, analisa, procura conhecer aquilo ali que eles estão dizendo, você vai descobrindo a verdade em cima daquilo. Então a pesquisa te faz ter essa certeza. A pesquisa ela é fundamental. Sem a pesquisa você fica... não basta você ouvir ou ler em algum livro, você tem que cavucar um pouco mais. A Bíblia é um livro... Tem gente que fala que a Bíblia é um livro muito complicado, mas isso é muito relativo. Cálculo 2 pode ser complicado para mim, mas para outras pessoas não. Tem coisas na Bíblia que são difíceis, como Pedro falou citando o apóstolo Paulo. Mas nem tudo é muito complicado igual o pessoal diz. Pode ser complicado para uma pessoa, mas para mim ou para outra pessoa que estudou, não. Uma das finalidades do livro talvez seja ajudar a esclarecer esses pontos aparentemente contraditórios. Né? Isso foi uma das razões do seu texto, né? Sim. Eu procurei, primeiramente, fazer um levantamento desses textos. Foram 50? Tem 53. Você aumentou 3, né? Tem outros aí, mas não são mais assim simples, né? Eu procurei coletar essas informações. Esse texto, esse livro, ele vai completar 30 anos para ser editado. 30 anos. Foi em 87 quando eu comecei a escrever. Então agora, foi 2017 que ele ficou pronto. Uau. Então foram 30 anos de pesquisa, de revisões, imprimir, revisar, olhar, analisar, conferir, até ficar pronto. Então é pesquisa em cima das passagens. Né? Então vamos lá, vamos começar, né? Eu creio que nós vamos ter que fazer uns 3, 4 programas de Mente Aberta com o Abdeno, mas espero que ele tenha agenda, porque eu quero saber de um por um. E o primeiro é clássico, vamos começar com Gênesis. Gente, mas sempre me perguntam isso. Adão e Eva. A Bíblia relata que 2 filhos, houve um problema de um com o outro, e Caim matou Abel. E aí vem a dúvida. E é o primeiro problema. Quem foi a mulher de Caim? Tem gente que fala que Caim, na época, ele matou 1/4 da população da Terra, né? Eram 4? Eram 4, e quando matou, houve aquele caso dele fugir, que ele estava com medo. E de onde veio essa mulher? Foi a mãe dele? Onde que foi? A mãe. Agora, tem gente que acha que foi seres de outro planeta, que a Terra já havia sido habitada, mas isso tudo é falta de ler alguns capítulos mais à frente. À frente? Porque Adão e Eva tiveram filhos e filhos e filhas. E na cabeça do pessoal, quando Caim matou Abel, só tinha os dois. Só tinha eles, não, mas a Terra já estava cheia de pessoas. Tanto é que quando ele falou assim que quem comigo encontrar vai acabar comigo. É dito isso mesmo, né? Nos capítulos 4 e 5 você percebe isso. Porque a Bíblia é um relato que traz um texto mais enxuto, não vai falar de todos os detalhes. Mas a pessoa que tem essa dúvida é só ler 3, 4 páginas a mais que vai
Eu já ouvi alguém falando assim, não, porque essa mulher de Caim foi de uma outra, foram filhos antes da queda, mas aí a gente teria uma geração de pessoas que sem o pecado, né, Abdiano? Não tem... É muito simples, vê lá alguns capítulos à frente que vai ver. Mas então ele casou, a esposa dele foi uma irmã dele? Pode ser uma irmã, uma sobrinha, uma neta... Porque a vida era longa naquela época. Eles viviam mais de 100 anos. Né? Adão teve uma quantidade enorme de filhos. Mas de qualquer forma, houve relação que hoje a gente diria que é incestuosa, né? Porque a primeira geração foi no início, sim. Mas a proibição veio com a lei mais para frente. Só depois com Moisés? É. Perfeito. Então tá. Primeira questão aí da mulher de Caim. Agora tem uma outra questão que é... A Bíblia fala, né, que Deus não é homem que se arrependa, né? Deus não é homem para que minta, filho do homem que se arrependa, alguma coisa assim. E nele não há sombra nem variação de mudança. Isso. Mas logo à frente, no relato de Gênesis, o pecado estava tão visível, tão claro, tão escrachado na humanidade, que Deus, diz o texto, se arrependeu de ter criado um homem. Mas Deus não se arrepende. No caso de Jonas também, né, que Deus se arrependeu. Ali é o seguinte, tem gente que tenta pegar essa palavra arrepender e falar que é uma palavra que não significa nosso arrependimento, mas a palavra lá é usada para arrependimento tanto de homens como de Deus. Mas o que acontece ali naquele caso é o seguinte, essa palavra arrepender, ela, quando se dirige a Deus, isso é uma figura de linguagem chamada antropopatismo. É a atribuição de sentimento humano a Deus. A Deus, entendo. Não que Deus ele mudou, que ele arrependeu, que ele sentiu aquilo que nós sentimos. Mas assim, mostrando através de uma figura humana, de uma linguagem humana, a maneira como que Deus observou aquela situação. Aquilo que o homem fez. Não que ele se arrependeu e que ele... É que Deus disse, foi mal, errei. Deus não erra. Isso aí uma dificuldade bíblica tem que ser analisada junto com outros textos da Bíblia. E Deus, ele não muda, não pode haver mudança de nenhuma variação em seu caráter, em sua essência. Então, é uma linguagem humana para descrever aquilo que a desaprovação de Deus com aquele caso. Excelente. Abdênego, nós vamos conversar no segundo bloco sobre a questão, lá em João capítulo 1, versículo 18 diz, né, seu livro menciona isso, ninguém jamais viu a Deus. Só que em Gênesis, em Êxodo, há passagens que dizem que, por exemplo, Jacó em Peniel vi Deus face a face, Moisés viu Deus face a face, não é? Como é que fica isso? Viram ou não viram Deus face a face? Tá? E é contraditório com o texto de João? Você vai me explicar depois do intervalo. Eu tô doido para saber isso aí. Se você quer saber a resposta para essa questão, não sai daí, porque o Mente Aberta vai para um breve intervalo e volta já já. Voltamos com o nosso programa Mente Aberta, conversando hoje com o pastor Abdênego Lisboa sobre as aparentes contradições da Bíblia. E tem uma que sempre me incomodou. Lá em João fala que ninguém viu Deus face a face. Porém, no Antigo Testamento há relatos de homens que a Bíblia diz que viram a face de Deus. Onde está o erro? João errou ou eles não viram Deus? Ninguém jamais viu a Deus. E no Antigo Testamento a gente via Deus face a face. A gente tem que entender primeiro que Deus, ele é espírito. Espírito é um ser incorpóreo, né? Quando o Antigo Testamento fala de uma pessoa viu a Deus face a face, isso é uma expressão da linguagem do Antigo Testamento para descrever intimidade. Entendo. Eis que envio diante de você diante da tua face o meu mensageiro.
é uma expressão que é usada para significar intimidade, uma presença íntima. Enquanto João está falando, ninguém jamais viu a Deus. João está falando da essência invisível de Deus. Ninguém jamais viu a Deus, está certo. Via Deus face a face, também está certo. É como falar assim, eu vi o meu rosto no espelho. Você não viu, conseguiu ver o seu rosto, você viu um reflexo. Uma forma, uma representação, mas não que você conseguiu ver o seu rosto. Então são coisas distintas, né? Ninguém jamais viu a essência invisível de Deus, nem consegue. Porque ela é invisível. Ela é invisível. Quando fala de face a face, significa uma expressão cultural de intimidade, de presença íntima. Por outro lado, no próprio Evangelho de João, João vai dizer assim, que ninguém viu essa face de Deus, porque esse Deus é espírito, é invisível, mas Cristo, que é Deus... É imagem invisível. É a imagem visível do Deus invisível. Jesus Cristo, ele se fez o homem e ele é a imagem visível do Deus invisível. Tremendo isso. Outra questão, Abdeno, que incomoda a muitos, e essa me incomoda, porque, primeiro assim, eu fico pensando, quando Josué entrou na Terra Prometida, junto com aquelas pessoas, ele teve que fazer vários empreendimentos. E um desses empreendimentos, ele foi ajudado, os israelitas foram ajudados por uma prostituta, Raabe. E eu lembro dessa história, que a gente conta essa história até para criança. Né? Que quando os espias estavam ali, Raabe os escondeu. E as pessoas da cidade perguntaram para Raabe, né? Cadê esses israelitas? E ela mentiu. Porque eles estavam na casa dela e ela disse que não estavam. Mas a Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. Como é que é uma mentira? Existe uma mentira abençoada? Como é que é isso? Tem o caso também das parteiras, né? Do Egito. Que mentiram. Tem gente que confunde as coisas. A Raabe e as parteiras, elas foram abençoadas, principalmente a Raabe, por causa da fé que ela teve, baseada naquela revelação que ela tinha daquele Deus que vinha conduzindo aquele povo. Baseado naquela fé dessa mulher, a Bíblia fala que ela foi reconhecida como uma mulher de fé. Não que ela foi abençoada por causa da mentira. Da mentira. Então ela mentiu mesmo. Ela mentiu. Mas a Bíblia não fala que ela foi abençoada por causa da mentira. Ela foi abençoada por causa da fé que ela teve. Sabendo que a gente não pode jogar a Raabe como um membro de igreja de 30 anos de experiência com Cristo. Não é isso. Ela tinha uma revelação básica, né? E ela agiu dentro daquele... E você citou as parteiras do Egito, também é interessante isso, porque se diz o texto que o faraó mandou matar todo menino que nascesse. E diz que as parteiras, quando nascia menino... Fala que chegava lá, já tinha nascido. Já tinha nascido. Não, é que as hebreias, elas dão luz muito rápido. Que é mentira também. É mentira. Agora, Deus, o texto, ele fala a verdade, mesmo citando a mentira, mas destaca a atitude corajosa delas diante de uma situação perigosa. É porque ela estava desobedecendo, é uma desobediência civil, né? Em cima, baseado por causa de um bem maior, né? De um bem maior. No caso, você está falando bem maior, estou pensando, é uma questão contemporânea, né? Porque existe a questão do bem maior, né? A história clássica de entrar um bandido e quer matar alguém, e você sabe onde a pessoa está escondida, você fala onde a pessoa está e deixa morrer, né? É delicado. Mas tem um outro caso de mentira, eu não sei se é mentira, aí você vai me esclarecer. Foi Abraão, não foi? Que falou que a esposa não era esposa? Sim. Foi mentira aquilo? É porque ela é meia-irmã dele, né? Mas o problema é que ele estava duvidando do controle de Deus na vida dela. Tanto é que o faraó depois chamou a atenção dele, né? Ele falou, você me enganou. Então ele usou esse artifício para dar um jeitinho naquela situação.
que foi a desaprovação de Deus e do faraó para cima dele. Mas nesses relatos que você está mencionando, Abdeno, é interessante observar, Deus usou pessoas tão falhas, né, na história do Antigo Testamento, né, porque todos esses pisaram, assim, como é que eu posso dizer? Deus usou pessoas realmente pecadoras, né? Se você pegar esses heróis da Bíblia, olha a vida deles. A vida deles é cheia de... Eles eram humanos como nós. O que o pessoal acha é que esses camaradas eles tinham uma constituição diferente da nossa. São seres diferentes, seres... Mas olha só Elias. Elias era homem semelhante a nós, cheio de depressão, queria a morte. Jonas queria a morte. Moisés cometeu um monte de erro. Abraão nem se fala. Davi, olha a família dele. Então, quando você começa a estudar a vida desse pessoal, o apóstolo Paulo, ele passou tristeza, passou dificuldade, ele tinha temor quando ele ia para Corinto, ele já estava assustado. As pessoas eram humanas, a gente tem que parar com esse negócio de querer ficar idolatrando esses heróis. Super-heróis da, da fé, né? Como se fossem impecáveis, né? Eu acho que é até bom para a gente aprender o seguinte, que o que os distinguia era a fé. Que em Hebreus fala isso. É a fé em situações de perigo. Aquela lista de heróis lá em Hebreus são pessoas... Porque quando Hebreus foi escrito, tinha muita gente desanimando por causa do perigo. 69, por aí, antes da destruição de Jerusalém. O livro de Hebreus foi escrito para encorajar aquelas pessoas. E usou aqueles heróis como exemplo de pessoas que permaneceram firmes diante da perseguição, da luta, da dificuldade. Perfeito. Tem um conceito contemporâneo, assim, pelo menos é mais recente, tem sido falado em muitas igrejas, de maldição hereditária. Não é? Que pais que cometeram pecados no passado, tiveram envolvimento com ocultismo, consagraram coisas para satanismo, isso tem implicações à vida dos filhos. No Antigo Testamento, tem uma passagem muito interessante que fala que o filho vai levar a iniquidade dos pais. Então, maldição hereditária procede? Como é que é isso? Essa questão de maldição hereditária é muito comum aqui, principalmente em Belo Horizonte, né? Por causa de muita literatura que foi lançada. E a gente precisa entender o que o texto está querendo dizer. O texto fala, né, que eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. Isso aí não pode ser tomado num sentido aritmético, mas sim uma ideia de continuidade, que Deus visita a iniquidade dos pais no filho até a terceira e quarta geração. Aí vem, daqueles que me aborrecem. Se o filho continuar na prática do pecado do pai, ele também vai ser visitado. Entendo. Por outro lado, tem outro texto que fala que o filho não vai sofrer e vai levar a iniquidade do pai. O filho, nem o pai, a iniquidade. Deuteronômio 24, você está falando de Ezequiel 18:20, né? A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. Parece até que seria uma contradição com Êxodo 20, né? Mas não é. Então são esse verbo aí de visitar e de levar a iniquidade. São coisas distintas, são textos diferentes, que têm que ser analisados diferentemente. Agora, uma coisa que é interessante é que é o seguinte, se a gente for fazer... porque o pessoal fala assim, você está sofrendo por causa de um pecado do seu passado, pai. Então tem alguma coisa lá atrás que precisa ser quebrada uma maldição. Eu acho o seguinte, se você quiser fazer uma quebra de maldição bem feita mesmo, você vai chegar lá em Adão. Vai chegar em Adão, não pode parar. 3. Porque por causa de um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte. Por outro lado, aquela pessoa que aceita a Cristo, todo esse escrito de dívida que era contra nós foi perdoado. É nova criatura, as coisas antigas já passaram, aqueles pecados foram cravados na cruz. Então a gente vê hoje em dia pessoas que vêm de uma família toda arrebentada, os pais, e o filho não segue. Não segue. Então, não é a experiência do que aquilo que a gente está vendo, mas aquilo que a Escritura diz.
Excelente. Para terminar esse programa de hoje, que eu sabia que a gente não ia sair do Antigo Testamento, mas uma questão que falam, aí a Bíblia está errada. Levítico, né? É um livro que fala sobre determinadas leis sociais, leis sanitárias, leis morais. Aí lá em Levítico, no capítulo 11, fala interessante, que fala que o morcego é uma ave, porque está junto lá com gralha, pelicano, abutre, cegonha, garça, né? Tá falando que não poderia, dessas aves abominareis. Olha, a Bíblia tem erro, tá falando que o morcego é ave. Tem gente que acha que naquela época eles não sabiam o que era ave, né? Que não tinha essa separação. Mas naquela época ele separava os animais que viviam debaixo da água, os animais que viviam na terra e os animais que viviam acima da terra. Essa era uma divisão que eles faziam. Aí, quando aparece que morcego é uma ave, muitos críticos atuais, eles colocam isso aí como sendo um erro científico da Bíblia. Mas esse pessoal não teve a preocupação de estudar o texto, né? A palavra morcego que é usada aí, quando fala das aves, né? As aves, a tradução correta seria das criaturas voadoras. Interessante. Então, quando pega a ave, porque ele vai classificar aquelas criaturas que voam. Pode ser um inseto. Se tivesse helicóptero, era ave. Então, esse é o problema. Uhum. Alguns problemas que aparecem na Bíblia como aparentemente contraditórios são problemas relacionados mais com tradução. Se a pessoa tivesse 1, 2, 3 Bíblias na casa dele e tivesse um pouquinho de curiosidade, já iria resolver o problema. Com certeza, morcego era e é uma criatura voadora. Uhum. Quero agradecer ao pastor Abdênico, que vai ter que voltar aqui, pelo menos para alguns mais do Antigo Testamento e outros do Novo. Tem um negócio, alguns do Novo lá, que são as narrativas da história de Jesus, tem umas coisas que eu queria entender. Parece que tem contradição, mas vamos deixar para o próximo programa. Okay. Obrigado, viu, querido? Obrigado a você. Foi ótimo conversar com o pastor Abdênico sobre essas aparentes contradições da Bíblia. Tenho certeza que você gostou. Indique o nosso programa para outros da sua igreja para aprender mais sobre a palavra de Deus. E eu te espero no próximo programa Mente Aberta. Um grande abraço e até lá. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.